Grandini e Gustavo, o que é que vocês têm a dizer sobre a questão do agora ex-deputado federal, Deltan Dallagnol, que inclusive utilizou o discurso chucro para dizer que 344 mil votos foram desrespeitados e calados, ignorando os 51 milhões de votos que a Dilma também recebeu e que também foi calado ali pela Lava Jato. E eu queria que tanto você, Grandini, quanto o Gustavo fizessem uma avaliação dessa questão do Dallagnol e também, já que uma coisa se conecta com a outra, a ressurreição da Lava Jato, né, que saiu ali da tumba meio mumificada, tipo o Munhá, soltando ali as bandagens e querendo respirar com o aparelho, mas a justiça está falando, vai de volta para a cova, vocês cometeram muitos crimes. Queria que vocês comentassem sobre isso. Bom, deixa eu falar primeiro, porque eu quero muito ouvir a opinião do Grandini, que é um gigante, e principalmente a tua análise, Carlito, que consegue passar pela história e faz isso de uma forma brilhante também. Então, eu vou falar a minha de moleque aqui assistindo. Muito feio. Por quê? Porque o Dallagnol é um cara que entendeu. No começo, talvez, me parece, né? Aí eu estou aqui como roteirista, redator, imaginando o pequeno Dallagnol prestando vestibular, começando a estudar, galgando, imaginando que faria concursos públicos e chegando a lugares grandes, né? E ele pensou assim, o que vale é a narrativa, não precisa do fato. É a primeira coisa que ele falou, não precisa de uma prova, basta o que eu acho, né? Convicção. A convicção. E ele criou isso e levou isso como uma certeza para a vida dele. Teve um deputado que disse em sessão para ele, diretamente, dizendo assim, você viveu um período lá em Curitiba como se fosse o chefe, o xerife. Você fala o que é certo, o que não é. E aí ele viu que quando chega no real, quando sai da pequenez, não tem isso. Então, tem que ter regra, tem que ser cumprido. Nós aqui somos de esquerda por ideais, né? Eu tô falando eu, né? Cada um tem a sua opinião. Eu O sou um cara também, ele não era o petista da Jovem Pan, você não lembra, não? Não, eu recebo dinheiro. Eu recebo dinheiro do Jorge Soros. Eu também. Mas aí as pessoas dizem, mas lá a gente não eu quero o que ele fale, porque o que falam dele lá, ainda mais lá, para mim é a mesma coisa que nada, porque o que falam lá é nada, né? Basicamente. Inclusive, a gente queria aproveitar aqui esse momento e agradecer a Open Society por manter o meu salário, o salário do Grandinho, do Pedro Zambarda, e por mandar também um monte de ator lotar os shows do Gustavo Mendes para tentar controlar a narrativa da esquerda. Mas aí... Isso aí. Mas assim, mas é verdade. E assim, aí o que acontece? Lá naquela emissora, aquela coisa toda, eles falam o que quiserem de cada um e vão qualificando, carimbando e tal. Mas a verdade é uma só. Para que se casse alguém, há um processo longo, há um processo que não é de hoje. Ninguém acordou hoje e falou assim, vou caçar Dallagnol. Não. Ele já vem, só que ele caiu não, de burro ali não tem nada. O que ele caiu não foi por burrice, ele caiu foi por vaidade, que ele achou que ninguém iria atrás dele, das finanças dele, das irregularidades da campanha dele, que foi o que derrubou, né? E assim está um monte de gente com medo e que vão. Estão todos calados. Isso mostra Bolsonaro caladinho. Você viu o Bolsonaro respeitando o repórter agora, falando, gente, que isso, vamos dar paz, ei, vamos no amor. Ele falando, foi a coisa mais linda, não fez isso em 4 anos, tratando mal o jornalista, e agora porque sabe que está chegando. Há muito tempo. Eu não gosto do termo vingança, porque vingança parece um ódio pessoal de alguém que quer acabar com o outro por uma coisa pessoal. Vingança é o que fez Moro, a Lula e caiu. Então, vamos falar justiça. A justiça
é um prato que se come frio. Por quê? Porque aí você come o prato todo. E todos que querem aquele prato. Então é devagar, está chegando, um por um. Agora, a narrativa dele é triste, porque ele não tem histórico político, não tem carisma. O carisma do Deltan é o mesmo carisma de uma sessão de quimioterapia. Zero. Você não consegue trazer ninguém para o lado dele. Porque é mentiroso e porque as pessoas estão começando a reconhecer que foram enganadas. Muita gente que ficou nos quartéis por um tempo, nos quartéis que eu falo, nos QGs, né? Lá e tal, e acampadas, achavam que teriam, em algum momento, uma resposta de que a verdade era aquilo que estava propagado nos WhatsApps, Telegrams, etc. Não foi. E as pessoas não suportam mentira. Não suportam mentira. Elas suportam uma verdade mal contada, uma história mal contada. Elas vão por isso. Mas quando chega a mentira e é revelada, elas não suportam. Então, foi um fracasso ele voltando no carro de som, é um fracasso o discurso dele, é feio, e é mais um morto. E é uma pena. Eu só não chamaria de Aécio Neves do Paraná, porque o Aécio durou muito. Esse daí não durou nada. Verdade. Agora, antes de passar para o Grandinho, eu queria discordar de uma coisa sua aqui, Gustavo, porque o Dallagnol ele pode até ser sem graça, mas o Vizedec conseguiu trazer a graça para o Dallagnol nesse momento do discurso dele, que eu peço agora que todos nós acompanhemos juntos. Não vamos permitir que a Mini ataque a nossa classe A. Nós não vamos permitir que a Mini ataque o turno da tarde. Nós não vamos permitir responder a professora quando tá chamando e depois guardar caixão. O poder que o senpai tem com a titia, o poder que o senpai tem de me derrubar, é o mesmo poder que tinham os irmãos de José da outra classe da tia. É o mesmo poder que tinha o irmão da tia Sônia para colocar Daniel para fazer lições. O poder que eles têm em me coçar é o mesmo que arrasta o Tiago Gordinho Guimarães. Essa história não acabou. Esse capítulo não é o capítulo final. E perguntava, tá tudo bem? Falando, tá tudo bem, só vai estar bem quando eu assistir o Mario. Não vamos permitir que a Mini ataque a nossa classe A. Gente, brincadeiras à parte, para quebrar um pouco desse clima nosso aqui, né? Porque realmente é patético, mas essa gravação aí, essa dublagem do Vizedec é bem interessante, que mostra ali o Dallagnol como um choramingão, né? Talvez seja uma associação importante. Não, Na sua opinião, Grande? Não, choramingão não, Carlito. Ele tentou reverter uma narrativa para ele, não conseguiu porque ele não tem esse capital. E ponto. E aí eu queria ouvir do Leonardo, é isso, porque como que ele não... Porque as narrativas de direita são facilmente emplacadas. E como é que a dele não funcionou? Ou ela está emplacada e a minha bolha não me permitiu ver isso? Como é que está? Essa análise eu queria saber do Leonardo. Grandinho, é com você, meu caro. Achei um lugar aqui. Eu tô na rua. O bom de a gente fazer a live com o Grandinho é que a live é interativa. Ele muda de um lugar para o outro. Não, para variar, eu não tô em casa. Eu tô na rua, correria. Tava aqui numa reunião, num evento. Aí eu arrumei um cantinho aqui. Tava boa a iluminação. Mas aí fecharam um lugar aqui. Tive que vir para fora. Fique tranquilo que você é um homem iluminado. Pode ficar tranquilo. A gente quer te ouvir. Parece que eu tô numa casa de swing aqui. Deu uma pausa. Mas vamos lá. Não, isso aí é brincadeira, né? Você sabe que eu tive o prazer e, ao mesmo tempo, o desprazer de falar poucas e boas frente a frente com o Deltan, lá na Jovem Pan. E o questionei. Questionei o porquê de conversas escusas entre membro do Ministério Público e magistrado. Questionei o porquê selecionar certas testemunhas e outras testemunhas não selecionar. Questionei por que um membro do Ministério Público indicou uma testemunha para o magistrado. Né? Questionei de tudo isso. Questionei por que o colega dele, o senador Sérgio Moro, ajudou
a quebrar diversas empresas brasileiras, como a Odebrecht, a OAS, e depois foi trabalhar no escritório norte-americano de recuperação judicial dessas mesmas empresas. Eu questionei o porquê do senador Sérgio Moro, enquanto juiz de primeira instância, ter condenado o principal candidato nas pesquisas em 2018, depois ter virado ministro de Estado daquele que foi o principal beneficiado com a condenação do primeiro. Então, eu fiz todos esses questionamentos a ele, e ele não soube responder nenhum. Isso repercutiu, viralizou, e o tempo em que eu fiquei na PAN, eu dou graças a Deus a isso. Eu dou graças a Deus por momentos como esses, com o Deltan, com a Conja, que eu também pude ficar frente a frente, e com toda essa turma, que é uma quadrilha em Curitiba, né? Foi montada uma quadrilha em Curitiba com informações e dinheiro norte-americano, inclusive tem documentos da CIA que comprovam pelo menos um vínculo entre a República de Curitiba e o Departamento de Segurança e Inteligência norte-americana, o que é muito grave, é extremamente grave, e por enquanto não se deu, não existe processo, não existe investigação, e tem que ser investigado. E o Deltan, o Gustavo foi brilhante, mas o Deltan, ele foi cassado por um simples fato. Ele estava respondendo a processos, inclusive processos administrativos, enquanto promotor, e simplesmente ele saiu antes do prazo, justamente para não dar prosseguimento aos processos e ele poder ser candidato, não ficar inelegível. Portanto, dá um migué, né, como a gente fala. E não deu certo esse migué. De fato, ele saiu, o Tribunal do Paraná entendeu que não houve, crime, e o TSE entendeu que sim. E veja, uma coisa que é interessante, que os bolsonaristas estão dizendo que foi uma manobra antidemocrática do governo Lula para caçar o Deltan. Primeiro, não foi o governo que caçou o Deltan, foi a justiça, né? Se fosse o Bolsonaro ainda, provavelmente o Deltan também teria sido caçado. Não tem nada a ver com Lula ou com Bolsonaro. E segundo, foram 7 ministros que condenaram o Deltan, por unanimidade. 3 indicados pelo Bolsonaro, 3 indicados pelo presidente Lula e 1 indicado pelo Temer, que é o Alexandre de Moraes. Quer dizer, todos votaram a favor da cassação. Então, eu até brinco, né? A única coisa boa que o Bolsonaro nos trouxe foram esses votos para caçar o Deltan e pelo menos esse espírito também anti-lavajatista. Não porque ele é um homem que defende o combate à corrupção ou algo assim, mas porque também a Lava Jato podia começar a incomodar a família dele, né? Que está envolvida até o talo. Então ele também começou a se preocupar com a justiça e também começou a adotar um pouco esse discurso anti-lavajatista. Então o Deltan foi cassado porque tinha que ser cassado. Não está inelegível, o que eu discordo, inclusive, foi fatiado o processo, deveria ficar inelegível por 8 anos. Ele deve concorrer a prefeito de Curitiba ano que vem. Chances reais de vencer, coitado do povo de Curitiba. Apesar dessa carreata frustrada dele, né, que reuniu meia dúzia de pessoas, ele falando sozinho lá em cima do caminhão andando por Curitiba e todo mundo simplesmente andando e cagando para o que ele estava falando. E deve concorrer, espero que o povo curitibano tenha um pouco mais de consciência. E agora está na vez do Marreco do Paraná e da Conja, né? Que também deve, inclusive, o Moro está sendo investigado por abuso de poder econômico e por Caixa 2 durante a campanha. A Conja, pela questão do domicílio eleitoral, porque o Moro ele não pôde ser candidato em São Paulo, mas ela pôde, não tem o menor sentido. Os dois são casados. Presume-se que eles vivam juntos. Então, quer dizer, se ele não pôde ser candidato em São Paulo porque ele não mora em São Paulo, ela também não poderia. Então, essa turma toda consegue ser mais inescrupulosa e nojenta que os próprios bolsonaristas raiz e tem que ser caçados. Agora, é importante, para finalizar também a minha fala, eu acho importante também a gente começar a ter um pouco de consciência sobre também processo de cassação. Não pode ser usado contra qualquer um. Acho que não pode servir como desculpa
inclusive contra deputados da base, contra deputados de esquerda, contra deputados do centro, não importa. E tem que ser caçado quem realmente merece ser caçado, como foi o Deltan, como merece o Moro, como merece a Conja. É isso, e parabéns. Inclusive eu estourei uma champanhe, postei e fiz a festa aí com a cassação do Deltan.